Então, pessoal, voltando aqui, nós estamos nas nossas terceiras aqui páginas do nosso livro didático, tá? Com o tema escravidão e resistência, beleza? Então, a, a resistência, como nós falamos, né, das pessoas que eram escravizadas, elas atingiram várias formas. Eles resistiam à escravidão de diferentes maneiras, tá certo? Então, nós vamos ver algumas delas aqui, tá? Aqui, ó. Os castigos físicos faziam parte do cotidiano dos escravos do Brasil. Eles eram aplicados para punir pessoas desobedientes e para servir de exemplos aos demais. Os principais instrumentos de tortura são chicotes, algemas, correntes e palmatórias. Grande parte dos escravizados utilizou diversos métodos de resistência, como tanto organizadas como práticas cotidianas. Tá? Alguns evitavam ter filhos, havia aqueles que entravam em um estado de profunda tristeza e apatia chamada banzo, tá? Que era um estado de depressão profunda, né? Triste mesmo, que muitas vezes os levava à morte. Tá? Outros reagiram de forma violenta, assassinando feitores, capitães do mato e familiares do senhor do engenho. Tá certo? Outro ponto de resistência comum era a fuga para cidades distantes, matas ou comunidades de escravizados fugidos, que eram chamados de quilombos. Tá? Porém, fugir dos domínios do senhor era uma empreitada difícil. Assim que a ausência de um cativo era notada, os capitães do mato saíam para capturá-lo e levá-lo de volta ao proprietário. Então, eles eram vigiados, né? Eram vigiados e caso eles fugissem, eles eram literalmente caçados, tá? Caçados, né, pelos chamados capitães do mato, né? Que também era um dos escravizados, né? Que teve os benefícios do senhor e que assim servia como um instrumento, né? Uma pessoa que caçava os seus compatriotas, vamos dizer assim, tá? Nós temos aqui uma nota sobre o Quilombo de Palmares, pessoal. Vocês já ouviram muitas vezes essas histórias, tá? Porém, uma nota importante aqui. Quilombo de Palmares. Os quilombos eram refúgios organizados por escravizados e que abrigavam também afrodescendentes livres, indígenas e brancos pobres. Tá? Então, o quilombo era um conjunto de pessoas de diferentes origens. Indígenas, brancos pobres, né? As pessoas não tinham trabalho muitas vezes e fugiam para o quilombo, para viver na vida com o quilombo. Né? O Quilombo de Palmares foi o mais conhecido deles, localizava em terras do atual estado do Alagoas e chegou a reunir mais de 20 mil pessoas. Visto como grande ameaça ao regime escravista, esse quilombo foi destruído por ordem das autoridades portuguesas em 1694. Um dos seus líderes, Zumbi, foi morto e teve sua cabeça exposta em uma praça pública no Recife como uma ameaça a outros escravizados. Pessoal, é significativo que as autoridades portuguesas elas quisessem destruir o Quilombo de Palmares, porque as notícias corriam, né? E era um lugar que ele abrigava milhares de pessoas, né? Ou seja, a notícia de um lugar que eles vivessem livres, né, sem o domínio do senhor, era muito atrativo para os escravizados. Então, o governo português ele tinha que, na época, a mentalidade deles, na forma de pensar deles, eles tinham que destruir esse local, né, para que não servisse não tanto de abrigo, mas também para que os outros escravizados também não tivessem a coragem de fugir, de criar um outro quilombo, né, um outro mais distante. Enfim, mas era muito importante naquela época para a colônia o poder simbólico do Quilombo de Palmares, tá? Porque ele representava também uma ameaça, né, à forma de exploração dos cativos, tá? Beleza, identidade cultural. A resistência dos africanos escravizados deu-se ainda por meio da preservação da sua identidade e dos laços culturais que os uniam à África. Vindos de diferentes regiões e muitas vezes falando línguas distintas, diferentes, na colônia entraram em contato com diferentes povos e costumes, inclusive do seu próprio continente. Olha só que interessante, aqui eles entraram em contato com outros povos africanos que eles nem conheciam, tá? Então, juntos, reforçaram a relação com a história e as culturas africanas. Dessa forma, mantiveram culto aos ancestrais, práticas musicais e religiosas, criaram uma cultura que misturava, né, sintetizava, né, ou seja, era uma mistura da identidade dos povos que vieram da África, como também para a América Portuguesa. Tá?
religiosidade e resistência. Até o século XVIII, as religiões de origem africana eram frequentemente chamadas de Kalundu, termo de origem banta, que significa todo tipo de ritual religioso que envolve danças coletivas, músicas, acompanhada por atabaques, invocação de espíritos, adivinhações, magias e possessão. Tá? As religiões africanas eram vistas pelos católicos como feitiçaria. Para evitar a perseguição da igreja, os africanos passaram a associar suas entidades religiosas a santos católicos, o que preservava em partes suas tradições. Tá? Então eles misturavam, né, os santos católicos com também as suas divindades. Tá? Nós temos aqui um encarte sobre o movimento negro no Brasil, certo? Que é um movimento relacionado à busca, né, ao resgate dos seus valores, do afro-brasileiro, né, dos seus direitos, né? É muito importante esses movimentos sociais, porque resgatam essa necessidade, né, desses direitos, né, das pessoas, né, que foram escravizadas. Tá? Fala aqui Abdias do Nascimento, sociólogo e ativista do movimento negro no Brasil, cumpriu um papel fundamental para a reflexão e a ação dos afrodescendentes na sociedade brasileira. Foi diretor fundador do Teatro Experimental do Negro e contribuiu para a organização do primeiro Congresso do Negro Brasileiro em 1950. Como deputado federal e senador, lutou contra o racismo e pela criação de políticas afirmativas para a população afrodescendente. Tá? Então, aí nós temos atualmente, né, ao longo da nossa história, nós tivemos também figuras importantes, personagens muito influentes, né, com as suas ideias, com seus escritos, com as suas artes, né, com seus conhecimentos, com as suas profissões, tá? Afro-brasileiros, né, descendentes de pessoas que foram escravizadas, tá? Eles tiveram um papel muito importante na nossa sociedade, na nossa história, e que infelizmente não foram reconhecidos, né, pelo preconceito, pelo racismo aí, que é um racismo estrutural no país, né? A gente chama de racismo estrutural, tá certo? Vocês vão estudar com mais atenção essas questões aí no nono e no primeiro ano do ensino médio, tá? Muito bem, pessoal.